Olá pessoal, professor André com vocês. Hoje nós vamos falar sobre atualização de BIOS. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, por que atualizar o BIOS de uma placa? A atualização, ela, via de regra, não vai melhorar o desempenho do seu computador, a não ser que você tenha algum problema de hardware relativo ao BIOS, tá certo? Então, se você tem algum tipo de bug, se você tem algum problema de algum dispositivo não funcionando corretamente, porque o BIOS está desatualizado e não está reconhecendo adequadamente, entendendo adequadamente aquele dispositivo, então você atualizando o BIOS pode sim melhorar a performance, mas não é geralmente isso não acontece, tá certo? Vou dar um exemplo de uma coisa que acontece com muita frequência, que é o seguinte: você tem aí um computador, ele está um pouco desatualizado e você quer melhorar a performance dele. Você vai querer trocar o processador dele, fazer um upgrade de processador. Para isso, você vai precisar saber que processadores aquela placa suporta. Você descobre isso no CPU Support List, tá? Tem no site do fabricante, vou mostrar isso para vocês. E você vai lá, compra esse processador, instala no socket da placa, passa a pasta térmica, instala o cooler, tudo direitinho, e na hora que você liga não funciona. Ou até liga o computador, mas não reconhece aquele modelo de processador. Você pode até imaginar que foi enganado, que te venderam um outro processador, mas na verdade é porque o BIOS da placa está desatualizado. Então, para cada modelo de processadores para uma placa, eu preciso de uma versão de BIOS diferente, tá certo? Então esse seria um exemplo aí do dia a dia do técnico do porquê atualizar o BIOS da placa. Então vamos lá. A placa em questão aqui que eu vou atualizar é uma placa da ASUS, modelo Prime B450MA. Essa placa ela tem duas formas de fazer a atualização, ou diretamente pela internet, ou com um arquivo que nós podemos baixar do site do fabricante. Eu posso fazer também pelo Windows ou eu posso fazer pelo BIOS. Eu vou mostrar essas quatro formas para vocês. É claro que é a mais fácil, mais tranquila fazer pelo Windows, mas temos muitos computadores que não funcionam a atualização diretamente no ambiente Windows. Antigamente nenhum fazia isso, certo? Depende também muito do fabricante da placa. É muito comum você baixar um arquivo executável, executar ele na sua área de trabalho do Windows e ele já atualizar o BIOS. Você só reinicia e a versão nova começa a funcionar. Então, como é isso nas placas da ASUS? Esse Prime B450MA é um modelo, o modelo dessa placa que eu estou demonstrando para vocês. Mas geralmente as placas recentes da ASUS vão usar essas formas que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês podem escolher as formas, tá certo? Uma coisa extremamente importante: nunca atualize o BIOS da sua placa se a energia elétrica que você está usando nesse computador, que está ligado a essa placa, estiver instável. Se estiver chovendo, chovendo forte, com trovoadas, o ideal é que você utilize um no break. Eu estou utilizando um no break aqui, por mais que a energia elétrica acabar, o computador vai continuar ligado. Por que disso? Porque se durante o carregamento da versão nova, esse carregamento demora aí uns 5 minutos aproximadamente, enquanto a versão nova estiver sendo carregada lá no chip ROM, que é onde é gravado o BIOS é um software, tá certo? Se houver o desligamento da energia elétrica, vai ter uma falha nesse carregamento, o arquivo vai ficar corrompido e a sua placa pode nem inicializar mais. Então você, neste caso, teria um computador que não está mais funcionando, não está mais ligando. E para resolver esse problema, você tem que pegar essa placa, levar num local que faz conserto de placa, que faz regravação de BIOS, para que a versão do BIOS correta seja regravada. Então vamos lá. A primeira coisa é abrir o site do fabricante e baixar a versão do BIOS atualizada, tá certo? Então, como essa placa é da ASUS, eu vou entrar no site da ASUS, ASUS Brasil. Eu vou em suporte, suporte de novo. Vou digitar aqui o modelo da placa.
Já aparece para mim aqui alguns modelos. Eu vou clicar no modelo específico da minha placa. Aqui eu tenho suporte de processadores, é o CPU Support List de memória. Aqui me mostra quais processadores são suportados, vou mostrar isso aqui agora. Então eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho de repente um processador aqui Athlon 220G. A versão de BIOS que reconhece esse processador é a partir da 0604, 604. Digamos que eu queira trocar por um processador mais novo, o 240, né? Um salto pequeno aí, mas é só como exemplo. Ele vai necessitar da versão 806, 0806. Digamos que eu quero instalar um Athlon 3000G, eu preciso ter a versão 1201. Então, depende do processador que eu tenho uma versão mínima necessária para que esse processador funcione adequadamente, tá certo? Então, olha só, nessa placa está instalado um Ryzen 5 2600. A versão mínima é a 0219, 219. Tá? Então, daqui um pouco a gente vai conferir qual versão está instalada aí. Eu tenho aqui também como baixar manuais, tem outras informações, e aqui em drivers e softwares é onde eu baixo a versão do BIOS. Vou selecionar o sistema operacional que está instalado, Windows 10 64 bits, e aqui eu tenho versão de BIOS. Se eu clicar em exibir tudo, todas as versões serão exibidas. Áudio, de placa de som, LAN, placa de rede. Utilidades, aí são softwares adicionais, como o AI Switch, que nós vamos usar para fazer a atualização. Driver do chipset, SATA, enfim. Todos os softwares aí necessários para que o computador funcione adequadamente. Eu vou aqui em BIOS e clicar em exibir tudo. A versão mais atual é de 25 de novembro de 2019, a versão 2006, 2006, tá? A versão número 2006. Em exibir tudo, eu tenho todas as versões aqui, olha só. A lista de versões disponíveis, a partir da 0219 até a mais atual, que é a 2006. Eu vou baixar essa. Poxa, professor, posso baixar a 1821? Pode, mas cada versão vai corrigindo alguns problemas. Então, se você baixar a versão 1821, ela não vai estar com todas as correções possíveis. Então, vou baixar a versão 2006. Já baixou. Posso fechar o site aqui da ASUS já. Vamos procurar lá em downloads. A versão está aqui, a 2006. Tem outras versões aqui também, eu vou até apagar. Essa versão que acabamos de baixar. Vou extrair o arquivo e dentro dele está o arquivo do BIOS. Tá? Esse arquivo aqui ele tem 16 megabytes de tamanho. Então vou deixar ele aqui em downloads mesmo, tá certo? E vamos ver como vamos atualizar isso. Para atualizar, eu vou abrir o aplicativo da própria ASUS, o AI Switch 3. Esse aplicativo vem junto com o CD de instalação. Se eu não tenho esse CD, eu posso baixar lá aquele arquivo Utilities que eu mostrei para vocês. Ele vai estar lá. E aqui eu tenho várias opções até para configurar ou para visualizar. Aqui eu consigo ver a frequência do processador, 3.8, agora baixou para 3000. Tá? Porque ele tem uma versão de aumentar a frequência conforme vai se utilizando, voltagem, temperatura, velocidade das ventoinhas. Então tem várias opções aqui, tá certo? Inclusive controlar como os LEDs da placa piscam, aqui em LED Control. Para atualizar o BIOS, eu preciso usar o Easy Update. Ele vai carregar aqui. É um outro software que trabalha em cima do AI Switch. Eu tenho duas opções aqui. Ou checar diretamente pela internet, ou indicar o caminho daquele arquivo que eu baixei. Eu vou checar pela internet. Vamos ver o que vai acontecer. A versão que está instalada no meu computador aqui agora, na minha placa, é a versão 1201, que é de 25 de abril de 2019. Então tem quase um ano essa versão aí. Vou clicar em Check Now e em Conectar.
Aqui ele está me dizendo que não é necessário fazer a atualização. Mas veja, eu estou com uma atualização, uma versão desatualizada. Então eu vou fazer manualmente. Então pela internet ele não me deixou fazer essa atualização. Eu vou clicar aqui nessa caixinha e procurar o local que está lá em downloads e selecionar o arquivo. Abrir, ele vai ler o arquivo agora. A versão que eu tenho instalada aqui nessa placa é a 12.01 e a versão que ele está lendo agora vai aparecer aqui, ó, a 20.06 de 13 de novembro de 2019. Essa é a última versão. A partir daqui seria só apenas clicar em Update, ele abre uma outra janela. Essa janela aqui, ele me fala que vai demorar de 3 a 5 minutos para fazer essa atualização. Eu posso voltar ou clicar em Flash. Se eu clicar em Flash, ele atualiza. Na verdade, aqui ele vai fazer o seguinte: ele vai carregar o arquivo, vai reiniciar o computador, tem que entrar no setup da máquina e aí lá é que vai ser feita o carregamento real. Então eu vou clicar em Back aqui, vou voltar, na verdade eu vou fechar. Então eu posso fazer pela internet ou posso fazer aqui diretamente carregando o arquivo que foi baixado. Então essa é a maneira mais adequada, porque vocês viram que pela internet ele não encontra uma versão nova. Ele fala que não precisa fazer a atualização. E como a gente vê aqui, olha, da versão 12.01 de abril para a versão 20.06 de novembro, tem aí um espaço grande. Então eu vou fechar. Agora eu preciso reiniciar o computador e vou entrar lá pelo BIOS e vou fazer por lá. E para o vídeo não ficar muito comprido, a gente para aqui e volta no vídeo 2.